Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe hoje e sempre, agradecendo desde já a oportunidade de servir, né? Servir é a nossa missão, graças a Deus. Como a irmã disse, meu nome é Rose Cabral, sou trabalhadora do NEAM, Núcleo Espírita Aristide Monteiro, que fica lá em Olinda, mas eu costumo dizer que sou trabalhadora da causa, né? Que além de ser a gente ter uma casa em que a gente fica mais perto de casa, tem mais afinidade, é um ponto estratégico para a gente se desenvolver. Aí, independente disso, nós somos trabalhadores da causa espírita e toda vez que uma casa, que um ponto de luz me convida para conversarmos acerca dessa doutrina maravilhosa e esclarecedora que é a doutrina espírita, a gente vai se tornando trabalhador daquela casa. Então eu fico muito feliz, desde já eu agradeço a equipe da casa, a equipe espiritual da casa, que quando você entra naquela porta já é abraçada por essa imagem, né? Então que ela possa ter abraçado todos vocês, assim como toda vez que eu chego me sinto abraçada. Gente, hoje começando o mês de dezembro, estamos já perto do final de ano, que coisa boa, passou rápido, não foi, gente? Pulou. Só o que não dá saltos é o processo evolutivo, porque nós, todos esses meses, desde o começo do ano, que nós viemos aprendendo, nos fortalecendo, trabalhando as nossas imperfeições, para podermos evoluir e nos tornarmos seres humanos melhores. Não é à toa que tudo isso vem acontecendo, né? Catástrofes, pandemias, tudo faz parte. Às vezes a gente diz assim, o começo, ou alguma pessoa que não tem nenhum conhecimento diz assim, o mundo está se acabando, né? O mundo está piorando, mas tudo está no script, vamos dizer assim. Estamos num planeta, é porque de vez em quando a gente esquece isso, estamos num planeta de expiações e prova. Então a gente veio aqui para espiar, o que significa espiar, se retratar, se recompor, as imperfeições do passado, aquelas coisas que a gente fez de errado e que precisava ser consertada, já que a evolução não dá saltos. Então a gente precisava ter uma nova oportunidade e tinha que ter um planeta que tivesse uma atmosfera, né, tudo fluindo, uma energia fluídica para essas condições, para podermos evoluir. Eu já citei aqui um livro maravilhoso, eu não sei se eu trouxe ele aí. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se eu não trouxe, gente, leiam esse livro. Olhe, trouxe não, mas eu trouxe outro que eu vou falar dele. Obrigada. Se vocês não leram esse livro de Humberto de Campos, psicografado por Divaldo, psicografado por Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, leiam. Porque a gente vai entender muita coisa que a gente se questiona, muita coisa que quando a gente não tem conhecimento, a gente diz, isso está acontecendo, só pode ser aqui no Brasil. É porque é no Brasil. E é porque é no Brasil mesmo, viu, gente? Que o Brasil possa, quem quiser falar, mas o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, sim. E quando a gente lê esse livro, que a gente adquire conhecimento, a gente começa a entender o porquê. Para vocês terem ideia, o que tinha dito, não vou falar sobre o filme, sobre o livro, senão a gente, não é o objetivo nessa noite, mas para você entender o que tinha de pior. Eu lembro que o Cristo, na formação da atmosfera do Brasil,
Ele pediu, dá um briefzinho rápido, porque eu sou apaixonada por esse livro, eu acho que ele cabe em todo o assunto. O Cristo pede para que seja colocado aqui os irmãos da África, os povos menos corrompidos da Europa, porque ele queria tirar a árvore da Europa e plantar aqui nessa nova terra fértil, e queria os povos da região, e deu essa missão a Ismael para organizar essa nação com esse povo, vamos dizer assim. E eu lembro que quando a coisa, depois disso, tem várias ações, mas para adiantar, eu lembro que quando os portugueses começaram a escravizar os irmãos da África, a escravizar os índios, Ismael pede uma audiência por Cristo. E aí o livro tem uma leitura tão gostosa que a gente fica imaginando Ismael pedindo uma audiência por Cristo. E o livro fala que ele puxa uma cadeira, senta na frente do Cristo e chora. Chora. E Ismael pergunta, e o Cristo pergunta: Ismael, por que você está chorando? Ele fala: mestre, o senhor precisa ver o que estão fazendo com os irmãos da África, com os irmãos da terra que o senhor pediu que elaborasse. E chora. E o Cristo disse: eu tenho uma solução. E aí Ismael ficou atento. Vá lá na profundeza da terra e traga os espíritos mais sanguinários. Vá também na profundeza da terra e traga todos aqueles que falharam na Inquisição. Lá também recolha todos os espíritos, os piores políticos da humanidade. E aí diz que Ismael, sentado, começa a descer na cadeira. Meu Deus, eu vim pedir uma solução. E pergunta a ele: Senhor, o que vou fazer com todos esses irmãos que o Senhor está pedindo para eu ir lá resgatar da profundeza da terra? Ele: traga tudo para o Brasil. E Ismael, confiando no Cristo, levantou uma bandeira, paz, amor e caridade, e uma reca de espíritos infelizes reencarnaram aqui no Brasil. O que é que o Cristo quis mostrar com isso? Que aqui era o hospital do Cristo, que só aqui tinha condições fluídicas desses irmãos se regenerarem. E aí a gente tem um depoimento de Padre Manuel da Nóbrega, de Padre Anchieta, de Dom Pedro II, que foi um dos soldados que furaram Cristo. O quanto esses irmãos que vieram da profundeza evoluíram, reencarnando aqui. Então, o Brasil, sim, é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Não é porque uma galeria de arte de espíritos perfeitos, não. Mas é um lugar onde esses espíritos imperfeitos poderiam se tornar perfeitos. E o resto eu não vou dizer mais. Para que vocês leiam. Tem porquê que a gente está aqui em Pernambuco. O livro é maravilhoso. Mas o que a gente está conversando não foge, porque a gente está falando do Cristo, da construção do Cristo, do planejamento do Cristo, da plataforma, usando a linguagem atual, da plataforma do bem e da felicidade que o Cristo organizou. E eu começo dando se hoje o tema são Jesus, as suas bem-aventuranças, eu podia chegar agora nesse momento e dizer que tem uma bem-aventurança maravilhosa que o Cristo veio nos ensinar, nos informar,
que nós somos espíritos milenares. Que nós não morremos. Com essa informação eu só poderia fechar o livro, a bolsa e ir embora. Porque esse fato acaba com a finitude de morrer ou acabou, acaba com a oportunidade, com a falta de oportunidade de você evoluir as oportunidades que nós temos. Imagine que nós somos espíritos milenares, reencarnamos o quê? 30 mil anos, 20 mil anos. Imagino que o Cristo já tem mais de 5 bilhões. 5 bilhões de tempo. Será que ele tem mais experiência? Será que ele tem experiência nesse processo de transição planetária? Imagine um ser desse de luz vindo aqui à Terra para nos trazer as boas novas. Lendo esse livro, gente, O Sermão da Montanha, quando eu comecei, entrei no Espiritismo, e aí foi apresentada a codificação há 22 anos atrás, né? Mas a gente, a grande maioria de nós, a gente não começa pela codificação. A gente começa pelos romances. Mas vá lá que seja, se os romances ou qualquer outra obra que não foi a codificação, foi ele que lhe fez despertar. Eu lembro que logo no começo, quando eu vi falar no Espiritismo, muita gente começou lendo Violeta na Janela. Se eu pedir para o pessoal levantar a mão aqui, quem leu Violeta na Janela no começo, o que me fez, além da dor, porque a dor é a mola propulsora, né? A dor, o Espiritismo, quando a gente entra na doutrina espírita, a gente começa a ter outra conotação do que é a dor. A gente começa a entender que a dor não é uma coisa paralisante. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, já diz Confúcio. E a gente começa a entender que ela tem o objetivo, ela age como essa mola propulsora de nos fazer avançar. E a gente já começa a entender a sua importância e o seu despertar. Quando a gente fala do Cristo, logo no começo, quando eu entrei, volto a dizer, que fui apresentada a codificação, eu lembro que eu vi esse livro, O Sermão da Montanha. E aqui, minha gente, se toda a codificação, se todas as obras, se todos os romances se perdessem por algum motivo e só ficassem, não só essa edição desse livro, como tem outros livros que falam das conversas em que o Cristo tinha com seus discípulos e seguidores. Se só essas conversas ficassem entre nós e a gente colocasse ela em prática, nós já estaríamos num planeta de luz. Porque esse livro, O Sermão da Montanha, essa edição de Rodolfo Caligari, mas tem outras edições, mostra como o Cristo falou humildemente.
colocando em prática como ele mostrou que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vínhamos de leis tão duras. Logicamente, antes da vinda do Cristo, nós tivemos outros irmãos que vieram já preparando, anunciando a sua vinda. Mas antes desses irmãos, João Batista e outros, Sócrates e outros, as leis eram muito duras. Se a gente pegar na época de Moisés, onde se pregava um Deus que castigava, um Deus que, se você não fizesse certo, punia. Mas era preciso para conter ainda a ignorância. E o Cristo veio abrandar, ensinar com doçura que Deus, e isso foi uma das coisas, vinda de outra religião, como eu vim, foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, foi descobrir que Deus não castiga. Porque eu cresci ouvindo isso. Toda coisa errada que acontecia ou comigo, ou com alguns familiares, ou com alguns amigos, era castigo de Deus. Ó, Deus está castigando, ó. Isso aí que você está passando, ó, isso é castigo, alguma coisa. E aí a gente entra nessa doutrina esclarecedora e a gente é informado que Deus não castiga ninguém. A gente colhe aquilo que a gente planta. E aí a coisa começa a ficar complicada. Porque aí a desculpa da má sorte, das faltas de oportunidade, começam a cair. Porque a responsabilidade das nossas ações recai sobre o nosso hoje. Se a gente quer saber o que vai ser da nossa vida daqui a 10 anos, não precisa ninguém colocar carta, nem ir para consultar uma bola de cristal, não. Basta você refletir no que você está fazendo hoje. Quem você é hoje, o que você está pensando hoje. O que lhe cerca, quem lhe cercam hoje. E daqui a 10 anos, você tem uma ideia do que está previsto para lhe acontecer. Fruto do que você está plantando hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, começa a falarmos sobre as bem-aventuranças. Mas antes nisso, no capítulo 4, já tem uma passagem que está lá em Mateus e Marcos, que ele fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele já traz uma ideia. Logicamente, naquela época, nós não tínhamos condições de entender o processo da reencarnação. Até porque esse termo reencarnação é um termo novo. E ele já começa a dizer: ninguém pode vir ao Pai se não passar por mim. Nessas conversas no Sermão da Montanha. E o que é que ele quis dizer com isso?
que lesse, que ele ia deixar algo escrito para que a gente seguir. Não, ele deixou algo muito mais valioso. O exemplo. Tudo o que o Cristo falou, ele vivenciou. E uma questão que chama bem atenção nessa passagem, dessa conversa no Sermão da Montanha, nessa conversa das bem-aventuranças onde ele falava, foi o local onde ele falava. Procurava um local aberto, um local arejado. E ele se colocava em pé? Não. Porque se colocando em pé, e aqueles irmãos sentados no chão, poderia passar uma imagem de superioridade. E não era isso que o Cristo queria. Por isso ele se sentava. Todas as lições fornecidas pelo Cristo dessas conversas eram sentados de igual para igual, falando para os irmãos de coisas que ele vivenciou. Porque o Cristo, ele não aceitou nenhum título de perfeição, mas o de mestre ele aceitou. Me chamas de mestre, mestre eu sou. Por quê? Porque ele aprendeu. Para você chegar a ser mestre, você tem que ter aprendido. Ele aprendeu, estava repassando os ensinamentos. Então esse título de mestre ele aceitou. Tudo que ele repassou, ele vivenciou. Ele viu acontecer. Era um espírito puro, mas não nasceu puro. Assim como nós estamos no processo evolutivo, o Cristo também passou por todo o processo evolutivo. Todo. Justamente para nos ensinar que a evolução não dá saltos. Imagine um espírito de luz que nunca foi primitivo, que nunca passou pelas imperfeições, ter condições de ensinar. Com qual exemplo se você não passou? É feito hoje. Na minha época, um tempinho atrás, os pais podiam dizer: olhe, façam o que eu falo, viu? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? E a gente, cumpria caladinho. A gente ia atrás do que se estava falando, não do que estava se vendo. Hoje, para você educar um adolescente, você chegar para ele e dar uma informação: olha, não faça isso, não faça aquilo outro, o caminho não é esse. Você tem que dar o exemplo. Olhe, não beba, olhe, não fuma, olhe, não baderna. Aí quando é final de semana você dá as carraspana. Olhe, não minta. Aí em casa ele pega você contando uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma mentirinha lá, coisa pequena. Mas são das pequenas coisas que vai transformando o homem. E no capítulo 5 ele começa: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Está lá em Mateus. Mateus e Lucas registraram essas conversas do Cristo. Mas tudo isso, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, não podem ocorrer se não tiver enraizado, deixado a ideia da vida futura. Sem a certeza desse futuro, essas máximas seriam contrassenso, bem mais seriam engodo. Imagine você, o Cristo, explicar naquela época: bem-aventurado aquele que está sofrendo hoje. Bem-aventurado, ou seja, sofra com resignação, tenha paciência, aguente firme, irmão. Que você está espiando. Logicamente, ele não falou nesses termos, senão não se entenderia. Aguente firme, que isso é uma prova. Você pediu lá no seu processo reencarnatório, você pediu para passar por essa situação, por essa condição, para poder evoluir. E o consolo que ele dava era se nesse momento, se naquele momento haveria sofrimento, mas mais tarde, uma outra oportunidade, ele seria feliz se aprendesse a lição, se sofresse com resignação. E aí, nesse capítulo dos bem-aventurados, eu lembro que foi um dos primeiros capítulos que eu ouvi a palestra na Casa Espírita. E eu lembro que eu chorava, eu estava sentada nas primeiras cadeiras. E lembro que parece que caía para mim, porque esse capítulo fala das causas atuais das nossas aflições, fala das causas anteriores e vai nos colocando a par, porque o esquecimento do passado, os motivos da nossa resignação, o bem e o mal sofrer, para que a gente entenda esse processo, perdas, separações temporárias de pessoas amadas, o que é esse processo da morte, a morte prematura. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Veja, tudo isso nesse capítulo. Às vezes a gente cresceu, né? A gente que veio de outras religiões, volta a dizer, quando acontece alguma coisa com um cidadão de bem, que não é, que está marginalizado, aí você diz, se fosse um homem de bem, né, não teria acontecido isso. A gente tem essa má informação, né? Ele era um homem de bem, não merecia ter acontecido isso. Tantas pessoas aí de má índole e não acontece. E a gente não entende que os irmãos, se fosse um homem de bem, a gente diz assim, para ele era um homem de bem e desencarnou. Desencarnou por N motivos. Ou ele adiantou esse processo, algo que tenha feito, ou era a hora do momento de voltar para casa, ou aquele processo do desencarne fazia parte do seu processo evolutivo, era uma expiação. Logo em seguida,
ele começa a falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito. E aí a gente, quando lê esse título, a gente começa: bem-aventurados pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é dele e não dos orgulhosos. Ou seja, ele não quis dizer aqui que era aquele pobre de condição financeira. Sem falar que o Cristo, na época, precisava se comunicar com as palavras do momento, da época. E a palavra hebraica, a língua hebraica, tinha uma coisa parecida com a língua inglesa. Porque no inglês nós lemos a casa de Mônica. E no inglês está o inverso, Mônica casa. Então no hebraico também estava assim. Então, na verdade, o que ele quis dizer é bem-aventurados os pobres, os espíritos pobres. Os homens da ciência e de espírito, segundo muitos, têm geralmente tão alta consideração de si mesmo e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas. Quantas vezes nós vimos pessoas humildes, financeiramente falando, mas de espírito, quando abre a boca. Eu tenho um amigo de condições financeiras, como eu tenho, acredito que alguns de vocês conhecem, devem conhecer alguém, de situação financeira carente, de poucos estudos, mas quando ele abre a boca para fazer uma prece lá na casa, dá vontade da gente chorar. Porque na prece dele, ele traz tanto conhecimento do Evangelho. E de onde vem essa formação? Em contrapartida, muitas vezes, a gente vê tantas pessoas formadas, de posses financeiramente, formadas algumas vezes, logicamente não são todas, gente, são algumas pessoas formadas, em que não exercem a sua função, que aquilo que exercem foi puramente mais uma questão de status. Exerce com soberba, com superioridade e não tem tanto amor. A gente vê isso. Pessoas muitas das vezes que fazem o juramento na hora da formatura de se comprometer em salvar vidas. Mas a vida vai muito além do corpo físico. Vai muito além. Mas existem as exceções. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma cirurgia e quando eu estava lá sentada, na hora que ia aplicar a injeção RAC, né? Eu comecei a chorar. E eu lembro que o anestesista, eu me lembro como se fosse hoje, doutor Antônio, por que você está chorando? Aí eu disse, porque essa cirurgia vai retirar meu útero e eu não vou ser mãe. Aí ele disse, parou tudo aqui agora. Eu lembro que estava a equipe. E quem foi que disse a você que ser mãe está atrelada a ter útero?
E ele me deu uma aula do que era ser mãe. E todo mundo ficou lá, mas 7 pessoas caladinhas ouvindo. Ele me deu uma aula de amor. No final ele disse, e aí? Porque a gente só opera se você tiver aprendido a lição. Ele disse, pode operar, eu aprendi. Então, inspirado ele foi, acredito eu. Inspirado nós somos a todo momento, assim a gente se conectar, tiver essa janela aberta e essa porta aberta. No livro Lição Fonte Viva, lição 172, tem uma frase no começo que diz assim, eu sou o caminho, entre aspas, Jesus. E a lição fala sobre as portas que a gente abre em nossas vidas. E Emmanuel, esse texto é de Emmanuel, ele pede para a gente refletir quantas as portas nós estamos abrindo. E quais aquelas a gente está fazendo questão de passar, as largas ou as estreitas. É um texto maravilhoso. Logo em seguida, ele continua nas bem-aventuranças, falando, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Está lá em Mateus. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Apresentar então as criancinhas a fim de que eles as tocassem. Foi apresentado, e como seus discípulos afastaram-se com palavras rudes, então Cristo pegou essa oportunidade que estava acontecendo isso, as crianças chegarem perto do Cristo e os discípulos afastando, e eles não deixem vir a mim as crianças e não empeçai, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. E é isso, ele falou que o reino de Deus são para as crianças? Não, porque a criança hoje, ela está criança. Ela chegou agora, está na eternidade, ela está criança, mas são espíritos milenares carregando suas imperfeições e que reencarnaram para completar esse processo evolutivo. Então, não era um coração puro, mas aqueles que se assemelhassem com a pureza de uma criança que na eternidade ainda não tem raiva, maldade, discriminação. Você já viu uma criança, gente, de eternidade discriminando por raça? Alguma criança de eternidade dizendo que não quer brincar com o coleguinha porque ele é negro, porque ele é índio? A gente não vê. E se esses indícios acontecerem, pode ir no leito da família. Se mais tarde, com o passar do tempo, dos anos em que vê um exemplo dentro de casa, dessa falta de amor, desse preconceito, desse menosprezo pelo o menos favorecido, se a criança vê isso dentro de casa, ela vai repassar. Lógico, é o que ela está vendo. Se um adolescente, se um pré-adolescente vê dentro de casa um irmão batendo a porta ou perto do seu carro, pedindo um auxílio,
E você dizendo, não vou dar não, que isso é um vagabundo. O preconceito, gente. Ele está ali porque quer, ninguém está ali porque quer não, gente. Até o próprio vício, até a própria droga é uma coisa difícil de sair, não é fácil não. A gente tem muitas soluções para dar aos outros, porque a gente não está no lugar do outro, né? Na condição do outro. Muitos recorrem, e olha, eu digo isso de carteirinha, porque a ONG que eu faço parte, os Anjos da Noite, a gente está todo dia na rua. A gente conversa com os irmãos que estão ali. E tem muito jovem que se você vai conversar, por que você está ali, por que está usando droga? Aí você começa a puxar, sem criticar, porque se você julga e critica, aí você já afasta. Você já se coloca no pedestal de superioridade. E não foi isso que o Cristo veio ensinar. Aí você começa a ver brigas dentro de casa, estupros dentro de casa, violência doméstica. Isso é que a grande maioria das vezes levam as pessoas à rua. E uma moça linda que eu converso com ela, ela disse, Rosa, eu prefiro estar na rua do que estar em casa apanhando. É difícil. E aí uma pessoa dessa na rua, a probabilidade de ela se corromper pro vício, muitas vezes não tem um apoio psicológico, uma mão amiga que tire daquela situação. Então, é muito difícil. Então, quando ele diz aqui, bem-aventurados aqueles que têm o puro coração, e ele coloca a criança, deixai vir as minhas crianças e não a impeçais, porque o reino serão daqueles que se assemelham, é aqueles no começo da eternidade, que têm a pureza e que se aproxima de você desarmado, por amor. Ainda nesse processo das bem-aventuranças, vem o capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A terra, gente, será, passará, sairá das mãos da violência, do violento. Nós estamos predestinados a isso. Isso já dá um conforto. O Cristo, quando diz que vós sois luz, vós sois luz, mesmo você achando que está na escuridão, porque a escuridão é nada mais, nada menos do que a luz que você não está enxergando. A terra sairá do monopólio da violência, do ter à vista do ser, sairá. É um processo doloroso, está sendo, mas sairá. Muitos irmãos que estão desencarnando agora, individualmente ou coletivamente, não terão mais condições de retornar para a Terra, porque a Terra já está vibrando diferente. Já tem muitos jovens. A religião do futuro, gente. Eu vi ontem de André Trigueiro falando, é a natureza, é a ecologia. E você vê hoje os jovens, os adolescentes, com esse olhar que a gente não teve. Eu mesmo não tive.
nenhum olhar para o ecológico, para a natureza, para a preservação. Tem blogueiros aí fazendo campanha para recolher lixo. Passou uma reportagem para recolher lixo das praias. Menina nova de 12, 13, 14 anos. Aí você diz assim, Rose, mas blogueira quer aparecer. Mas quer aparecer por bem. E fazendo campanha, se movimentando, preocupando, no olhar para o próximo. E Mateus vem com essa informação: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. A terra, muitos irmãos desencarnando, não tem mais condição para vir para a terra, que está vibrando diferente. Já tem outro planeta com as mesmas condições vibracionais de expiações e prova para receber esses irmãos, que já vai ter uma experiência. É como se você repetisse o ano e vai ajudar aqueles irmãos que estão saindo do ano do primitivismo para ir para o ano de expiações e provas, e você vai estar lá mais uma vez para aprender as lições que você não conseguiu aprender e ajudar os irmãos naquilo que você já conseguiu. E a gente tem visto muito jovem trabalhando por isso, muita gente na educação, muita gente na parte governamental. A gente vai ver muita coisa, gente. Tem muitas ONGs, muita gente na rua. É porque às vezes a gente não tem tempo para ir atrás do quanto tem pessoas na rua procurando fazer o bem, gente. Tem muita gente. A gente que anda de madrugada são pessoas de outras religiões, católicos, evangélicos, preocupados, se doando. Aí você diz, Rose, mas só dar o alimento não adianta. Mas você está fazendo a sua parte. O que não pode é você não fazer nada. Rose, eu não faço nada de mal. Eu não faço nada de mal. Eu não prejudico ninguém, não piso no pé de ninguém. Mas o que é que você está fazendo de bom? De bom! Para ajudar a Terra no processo evolutivo. Para começarmos a pensarmos e fazer mais o bem do que o mal. Porque a regeneração, a proposta da regeneração é essa. É a gente estar no campo vibracional, pensando em fazer mais o bem do que o mal. Esse livro, gente, maravilhoso, não vai dar tempo de falar muita coisa sobre ele, mas ele nos foi entregue no auge da pandemia, em julho de 2020, no rumo do mundo de regeneração, psicografado por Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, e ele fala o porquê nós passamos nessa pandemia, o porquê da pandemia. O que é que aconteceu por trás dos bastidores? Mas o importante é saber que quando o Criador viu uma névoa escura ao redor do planeta, pediu ao Cristo que encarregasse o anjo Ismael de elaborar uma caravana de cientistas, médicos, enfermeiros, psicólogos, médios de desobsessão, para vir nos socorrer. E quem plasmou essa névoa escura ao redor da Terra? Quem plasmou? Nós. Com a falta de amor, com a falta de perdão. Está aqui na bem-aventurança. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Perdão. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? O perdão das ofensas. Ainda tão difícil da gente trabalhar. Mas quando a gente não perdoa, quando a gente tem raiva,
quando a gente tem mágoa, guarda essa mágoa dentro do peito. E aí é como a âncora. A mágoa é como a âncora, só faz a gente estacionar. Gentileza gera gentileza. O mundo precisa disso, gente. E está nas pequenas coisas. Eu lembro que quando a gente termina a ação da noite, de distribuição da noite, um irmão chega, minha filha, que Deus lhe abençoe. Graças a vocês eu comi hoje. Gentileza gera gentileza. E sabe quando a gente vai mudar essa vibração? Quando a gente entender isso. O mundo será os pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Está lá em Mateus. Se perdoardes os homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. E aí eu me preocupei muito, viu, gente, nesse processo de eleição, sobre essa aventurança, bem-aventurados os misericordiosos. Porque eu vi muita gente do meio espírita, e aí eu estou dizendo do meio espírita porque é o meio mais que eu frequento, mas eu vi pessoas do âmbito geral. Mas eu vou pegar esse nicho do meio espírita porque foi aquele que me preocupou mais. Porque a quem mais vai dado, mais vai ser cobrado. Então por isso que me preocupou mais essa fase eleitoral, o comportamento dos espíritas. Eu vi espírita brigando dentro do seu grupo de WhatsApp com os amigos. Eu vi, ninguém me disse. Porque era do candidato A e não aceitava que o irmão fosse do candidato B. Eu vi irmãos altamente estudiosos, que sabem a codificação toda, que leu mais de 200 livros, que dá curso na federação, isso, aquilo, outro, e todo dia postando discurso de ódio, dizendo que o brasileiro era burro, que o brasileiro não sabia escolher, que aquilo outro, que a gente tinha mesmo era que passar fogo. A gente viu vários WhatsApps nesse sentido. E pessoas que já têm um mínimo de conhecimento, tá, gente? Isso me preocupa. Porque faz me lembrar da minha época do faz o que eu falo. Faz o que eu faço, falo, mas não faz o que eu faço. Está errado, a gente não aprende dessa forma. A gente só aprende com o exemplo. Ah, o meu candidato não ganhou. Sinto muito, a vida é assim. Nem toda hora a gente ganha, nem toda hora. A todo momento, logicamente, eu tinha minhas convicções, os meus pensamentos. E os bons têm que falar, as pessoas que pensam positivamente têm que falar sobre isso, sim. Porque senão você vai deixar só os manipuladores à frente. E quem é bom, ou quem tem um mínimo de sensibilidade, que sente que tem um ser acima do ter, tem que falar sim. Tem que se impor de uma forma amável. O Cristo, gente, uma certa ocasião,
no momento em que eles, num lugar em que eles, se eu não me engano, era num templo, que eles se reuniam para orar. Quando ele chegou lá, que estava meio monte de gente fazendo comércio, negociações, ele ficou super chateado. Então, não é se calar e se abster. Não é aceitar tudo passivamente. Ah, não, vou aceitar tudo sem fazer confusão. Mas é saber falar. Como falar e o momento de falar. Quem você votou ou quis que ganhasse não ganhou, sinto muito por você. Agora vamos vibrar positivamente, porque quem ganhou, o gestor que ganhou, seja lá qual for, ele é que vai gerir os que gostaram e os que não gostaram. Ele é que vai ajudar a gente aqui nesse globo terra, nessa nau, onde está todo mundo, onde Jesus está na frente. Ele é que vai ajudar no seu processo e dele vai ser mais cobrado. A posição para ela é muito mais difícil. Porque a gente tem esse mau hábito de dizer que fulano é ladrão, é corrupto, é isso. Mas quando a gente é parado por um guarda de trânsito, a gente chama ele no cantinho, não a gente, tá? A gente aqui não faz não. A gente chama ele no cantinho e dá 50 reais para ele não multar. Sinto lhe dizer, mas isso é corrupção. Às vezes a gente vai pagar aquele negocinho, dá um dinheiro a mais, aí o troco vem o dobro. Aí a gente fica caladinho, eita, fiz um bom negócio. E quem deu o dinheiro a mais? O caixa. A gente pensou que vai se prejudicar, vai perder o emprego. Então, nessas pequenas coisas, a gente, para exigir a perfeição do outro, a gente tem que fazer. Por mais doloroso que seja, porque a mudança, a transformação interior, existe esforço, sacrifício, porque você vai trabalhar suas más inclinações, suas tendências a fazer o erradinho. Mas agora você quer acertar? Eu lembro que eu estava num barzinho com as amigas, uns 15 dias atrás, e a amiga disse assim: Rose, me dá a conta aí, que eu sempre gosto de dar uma olhada na conta para ver se está errado ou não. E eu disse: é. Aí ela, quando olhou a conta, disse: está errada. Tá vendo? Aí eu peguei, está vendo, a conta é errada, né? A gente não pode nem confiar. Ela fez: não, está errada, está menor. Eu vou chamar o garçom para ele corrigir, porque está errado. Está faltando aqui dinheiro. São nas pequenas coisas, gente. E o rapaz agradeceu de joelho, porque ele disse que no final do expediente quem ia pagar era ele. São nas pequenas coisas que a gente vai se transformando e que esse orbe vai melhorando e que a gente vai vibrando positivamente. Vamos rezar todos os dias, fazer as nossas preces, para que aqueles que estão de frente, que estão nos governando, façam o melhor, deixe acontecer, deixe fluir, porque a espiritualidade está trabalhando incessantemente. Todos os dias eu peço a Deus que deixe acontecer o que for melhor. E aí, quando a gente faz esse pedido, a gente tem que ter força, porque o melhor pode ser aquilo, pode ser que não seja aquilo que a gente está pedindo. Porque ele já viu que quando a gente teve aquilo que a gente estava pedindo e a gente não estava preparado, a gente sucumbiu, a gente caiu. E o motivo da queda só é o objetivo de a gente cair. É para subir fortalecido. E ele já viu isso acontecer, não quer que aconteça de novo. Não sem a gente estar preparado. Então, a intenção da noite de hoje, eu queria terminar
chegando a hora, passando já da hora, né? Lendo um texto de Chico Xavier, que é maravilhoso, esse texto, que é Tudo Passa. Eu acredito que vocês conheçam ele. E ele começa dizendo assim: tudo passa, as coisas na terra passam, os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E aguardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas, mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará ao porto seguro, porque essa é a nossa destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, gente, exceto Deus em nossas vidas. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, nos abençoe, nos fortaleça hoje e sempre. Assim seja.